Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, né? Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Vou ser bem breve para não tomar muito tempo, tá bom? Então, meu nome é Elizabeth Guilhermino, para aqueles que não me conhecem, tá bom? Eu tenho um canal aqui no Facebook e também no YouTube, no Instagram. E aí eu gostaria muito que você fosse lá no YouTube e se inscrevesse no meu canal. E deixasse um like, tanto aqui quanto lá no YouTube, tá bom? Eu sempre venho trazer uma palavra amiga, baseada dentro da Bíblia, dentro daquilo que eu tô lendo e que eu procuro entender para passar para vocês, tá certo? Então, aperta lá na palavrinha inscrever, depois no sininho, na palavra toda já estará escrito e escrita. E estaremos todos juntos ali, aprendendo um pouco da palavra de Deus, né? Procurando entender um pouco da palavra de Deus, tá bom? Eu vim aqui no propósito de trazer essa mensagem para vocês. A mensagem que Deus me dá para falar, dar uma palavra amiga para aqueles que gostam de ouvir a palavra e se encher, né, da paz interior que Deus traz através das palavras amigas que outras pessoas trazem, assim como eu, tem também outras pessoas que também trazem, tá? Então, eu vim trazer para vocês, vim falar sobre o Salmo 43. O Salmo 43 é um salmo que fala sobre a oração para que seja restituído os privilégios do santuário. Salmo 43. Só que eu vou falar assim, dar uma explicação aqui rapidinho. O salmo é um salmo pequeno, vocês viram que é um salmo pequeno, então eu vou falar bem rápido, vou ser bem breve, tá bom? Aí diz assim, Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra as nações ímpias. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque aí diz assim, porque estás abatida, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. O que a gente entende aí? Aqui está falando sobre a alma, uma alma que está abatida, que está cansada, que está triste, né? Então, o salmista aqui, ele pede que Deus faça justiça e livra ele dos homens fraudulentos e dos homens injustos. Ou seja, esse salmo está pedindo o livramento de homens maus, pessoas de maus pensamentos, né? Pessoas que cometem ações ruins e têm maus pensamentos, proferem coisas ruins, e das pessoas injustas. Então, Deus, ele nos pede o quê? Uma aliança com a palavra dele. Uma aliança com a palavra dele é que vai dar para a gente a segurança, né? Na palavra de Deus estão todas as bênçãos que nós procuramos. Todas as bênçãos que nós procuramos. E assim nós vamos vencendo as lutas do dia a dia e conquistamos os nossos objetivos, os nossos sonhos, né? Nós passamos, às vezes, por momentos tão difíceis, que nós
devemos ter muita vigilância, ter muito cuidado assim, ao discernirmos alguma coisa. Nós devemos crer e decidir pela verdade, né? Nós devemos crer e decidir pela verdade. Como que nós cremos e decidimos pela verdade? Crendo na palavra, crendo aqui na palavra, crendo na palavra, tá aqui, né? Então, a palavra de Deus é que nos dá segurança. Então, quando nós conquistamos alguma coisa pela nossa força, nós somente conquistamos, mas perdemos. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Nós, às vezes, conquistamos pela força do nosso braço, não pelo poder de Deus. Porque o milagre que nós precisamos, Deus tem. O milagre que nós precisamos, Deus tem. Né? A cura que nós precisamos, Deus tem. Sabe? Assim, você lembra de... Não sei se você já leu a história de Naamã, né? Que ele foi atrás da cura, que ele tinha lepra, lembra? Ele tinha lepra em todo o corpo, mas ele andava todo armado, né? Ele era um dos chefões lá dos guerreiros da época, né? Então, Naamã vai então atrás dessa cura. Então, o rei lá o rei não... eu esqueci agora o nome, e Deus dá aquela palavra para aquela pessoa para falar com ele, vai até o rio tal, que eu esqueci o nome agora, e mergulhe 7 vezes para que você fique curado. Mas Naamã duvidou daquilo. Não, primeiro ele foi, mas chegou lá e viu o rio todo barrento, todo sujo, ele não quis mergulhar ali. Mas aí uma pessoa que andava com ele lá, uma senhora lá distinta, foi e falou assim, poxa, faça isso. Se fulano não pedisse que você fizesse assim, você não faria? Então faça isso, que ele está dizendo que você vai ficar curado. Não há aquele que vá até Deus, não existe pessoas que vá até Deus e que não receba a cura, que não receba aquilo que Deus quer dar. Deus cura, Deus liberta, Ele faz muito, muito mais do que isso. Ele transforma aquela pessoa e transforma a vida da pessoa por completo. Porque a palavra de Deus é uma palavra confrontadora, é uma palavra que conserta, é uma palavra que consola e ela conserva. É uma palavra confrontadora, é uma palavra que conserta, é uma palavra que consola, mas também conserva. Conserva o espírito dele dentro da pessoa. Por isso que nós passamos por várias fases na nossa vida. Acontecem várias coisas, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida. Por isso nós precisamos mergulhar mesmo, mais profundo com Deus. Se intensificar mais com Deus, sabe? Cultuar mais a Deus. Porque eu tenho percebido, assim, que as igrejas, às vezes eu vou visitar aqui perto da minha casa, eu já fui em 2 igrejas, visitar aqui 2 igrejas. E eu tenho percebido que as pessoas estão buscando, sim, evangelizar as outras pessoas, trazer para Jesus. É certo, não estou dizendo que seja errado, é certíssimo. Nós devemos buscar pessoas para o reino dos céus. Mas só que as pessoas estão buscando, sim, as pessoas para o reino dos céus, mas estão esquecendo de cultuar a Deus, mergulhar mais profundamente, sabe? As pessoas precisam, esses que foram evangelizados e até os que já estão na igreja há mais tempo, e mesmo aqueles que não estão na igreja, precisam mergulhar mais profundamente na palavra de Deus, sabe? Se encher do Espírito, buscar muito mais a Deus, para que ele venha a ser transformado
porque Deus transforma. Deus transforma, e a palavra dele, ela é de confronto, né? Porque às vezes nós queremos uma coisa e Deus quer outra, e aquilo que Deus quer é um confronto para a gente. Mas ela nos conserta, a palavra dele nos conserta. E ao mesmo tempo que ela nos conserta, a gente fica triste, poxa, Deus quis isso assim para mim, ela também nos consola. A palavra de Deus traz o consolo para a gente e nos conserva com o Espírito dele, desde que a gente cultue mais ele, busque mais por ele, você entende? Então, essa aliança que nós precisamos, é uma aliança de, de mergulho profundo, e profundo, sabe, na palavra de Deus. Buscar bastante a palavra de Deus. Ah, mas às vezes nós vamos para a igreja, né? Muitas das vezes vamos para a igreja, lá na igreja nós temos ali meia hora, uma hora e pouca para buscar em Deus. Ouvimos a palavra dos pastores, dos bispos, edificante, muito bom, muito edificante. E aí nós ouvimos aquela palavra ali e nos fortalecemos sim, e buscamos trazer mais pessoas para o reino de Deus. Mas quando nós vamos embora para nossa casa, né, muitas pessoas são assim, eu já vi muitas pessoas assim. Vão embora para casa e esquece, sabe? Acha que o momento de buscar a Deus é só lá na igreja, sabe? Só quando está diante dos pastores, dos membros daquela igreja, ou diante dos obreiros, das obreiras. Não, nós devemos buscar a Deus aonde quer que nós estejamos, principalmente nas nossas casas. É a nossa casa que nos cobre da chuva, do sol, do sereno, da friagem, porque Deus nos deu essa possibilidade de termos o nosso cantinho. Então nós devemos cultuar mais a Deus em agradecimento por tanta coisa que Ele faz nas nossas vidas, né? Porque Deus, Ele ouve os nossos pedidos e ele traz, através da escritura, da palavra dele, né? Ele traz a luz e a verdade, que é capaz de tirar tudo que é ruim, todas as trevas e os enganos que o mundo às vezes traz. Que o mundo às vezes traz, não, que o mundo geralmente traz, né? O mundo traz. Então, nós conseguimos a bênção e a direção procurando mais em Deus. Procurando muito mais ainda, mergulhando, se intensificando mais na palavra de Deus. Entendeu? Então, como que a gente se identifica mais, que a gente mergulha mais? Lendo mais a palavra de Deus. Lendo. Não é só. Tá certo que é por ouvir que nós aprendemos muita coisa. Mas, quando nós lemos também, nós temos muitas bênçãos, muitas direções de Deus, né? Porque às vezes acontece assim, a gente tem a língua ela é ferina. Então, às vezes nós falamos, vamos num determinado lugar, então quando falamos de alguém ou para alguém, nós às vezes esquecemos que a língua, ela causa grande destruição na vida de uma pessoa. Por exemplo, na hora de uma briga, de uma confusãozinha, sabe? Na hora de um desentendimento, a pessoa profere coisas, a língua faz com que a pessoa fale coisas que chateia a outra, né? Então, isso destrói a estima daquela outra pessoa, né? Destrói a estima, destrói a reputação daquela pessoa. Então, nós precisamos, ao invés de estar vigiando, tomando conta da vida do outro, falando da vida do outro, às vezes nem conhece a pessoa, tá vendo a pessoa ali, via determinada pessoa lá, e aí já tá falando mal daquela pessoa, comentando com o outro, né?
Ah, é só um comentáriozinho inofensivo, mas é um comentário que dali se propaga, sabe? Aquilo que você falou para aquela pessoa ali, daqui a pouco está falando com outra, com outra e com outra, e aí vai se propagando, vai aumentando e vai destruindo a estima, o renome da pessoa, vai destruindo a reputação daquela pessoa. Então é preciso ter cuidado com isso, entendeu? Por isso que ao invés de a pessoa ficar com inveja da outra, tomando conta da vida da outra, falando da vida do outro, deve cultuar mais a palavra de Deus, buscar mais na palavra de Deus, entendeu? Então, a palavra que eu vim trazer hoje é sobre o Salmo 43, tá? Quando nós devemos restituir, né? Aquilo que nós perdemos, que é estar sempre em busca na palavra de Deus. Às vezes muitas pessoas esquecem, só pensam que buscar Deus é só na igreja. Não, você tem que buscar Deus na sua casa, sabe? Buscar Deus está dentro de você, carregar Ele com você. O que seria de nós se não fosse Deus estar dentro da gente? Você entende o que eu estou falando? Então, presta atenção nisso, porque nós precisamos ter confiança espiritual. Porque a confiança espiritual é que sustenta a gente, é que sustenta o homem, a mulher, a criança, o adulto, o idoso. É a confiança espiritual que nos sustenta. Então, como que a gente consegue essa confiança espiritual? Através da palavra de Deus, né? Porque todos nós passamos por momentos muito difíceis nas nossas vidas, e nós precisamos fazer a diferença crendo, buscando mais cultuar a palavra de Deus. Aí você vai, mas eu creio, todo mundo vai dizer que crê em Deus, mas cultua a palavra de Deus, está sempre na busca, está procurando ler coisas edificantes, está procurando ler a Bíblia para procurar entender mais. Porque, assim, o coração da gente, ele ferve com palavras boas. Você entende? Ele vai ferver com palavras boas. Então, você vai proferir coisas boas. Porque Deus, o Espírito Santo, ele está cada vez mais entranhando em você. E ele entranhando em você, ele vai te trazer sempre coisas boas. Porque as coisas boas vêm do cultuar a palavra de Deus, vêm do aprender cada vez mais em Deus. Então, nós precisamos ter cuidado, porque a nossa língua é um órgão que pode destruir ou não a vida de uma outra pessoa. Você entende? Então, é necessário que você tenha atenção nisso. Porque eu ouvi falar sobre esse Salmo 43, mas eu precisava falar sobre a língua das pessoas. Muitas pessoas falham porque ficam tomando conta da vida dos outros, em vez de tomar conta da própria vida e buscar a Deus. Entendeu? Então, eu não estou dando sermão não, tá, gente? Não é sermão brigando com ninguém, só dando uma instrução, um aconselhamento. Aí você diz, mas quem é você para dar conselho? Pois é, eu não sou absolutamente ninguém, só estou vindo trazer a palavra que Deus me dá. Se Ele me deu essa palavra para me dar para vocês sobre a reputação de uma pessoa, eu estou trazendo. Então, a palavra de hoje está no Salmo 43 e também ela fala sobre a reputação de uma pessoa, tá bem? Então,